Olá, povo, tudo bem? Então, para dar continuidade nas aulas que nós tivemos em sala de aula via online, nós vamos continuar então com a mecânica dos fluidos, né? E dessa aula vai servir para nós vermos a equação de Bernoulli, né? Em fluidos ideais, certo? Então, a primeira coisa que nós vamos estudar os fluidos ideais. A gente já observou, já viu algumas coisas sobre fluidos ideais. E depois nós vamos para a equação de Bernoulli, certo? Resumidamente, a equação de Bernoulli ela vai nos mostrar o movimento de um fluido, né, em relação a um plano elevado, né? A um andar nesse sentido, certo? Então vamos lá. Por definição, escoamento ideal ou escoamento sem atrito é aquele no qual não existe tensão de cisalhamento atuando no movimento do fluido, né? Então a gente já falou sobre tensão de cisalhamento, a gente já falou o que é, certo? Então o que seria um escoamento ideal? Seria um movimento, né, sem essa tensão, certo? É, é meio, né, improvável, porque todo é, o tubo, todo o material que é feito tubos, que é feito é, as calhas, ele vai ter, né, a tensão de cisalhamento, mas é só a definição de escoamento ideal, certo? Fluido ideal é um modelo em que o fluido dentro de um recipiente é considerado como sendo contido, homogêneo, incompreensível e com viscosidade nula. Ah, professor, o que é tudo isso? Então, né, primeiramente, né, a gente viu o que é um escoamento ideal, né? Agora a gente está vendo o que é um fluido ideal. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma listinha, né, do que o fluido ideal é. Então, ele consiste como sendo contínuo, homogêneo, incompreensível e com viscosidade nula. Então, vamos lá. Primeiramente, o que é incompreensível? Compreensível significa que a densidade do fluido é independente da pressão no intervalo de pressão considerada. O que significa isso? Que a densidade dele não muda sobre pressão. Né? Existem alguns fluidos que quando se faz pressão, ele muda a densidade. Lá nas aulas em sala, o professor deu um exemplo bem interessante para vocês daquele experimento que a gente fazia no ensino fundamental e ensino médio, que consistia de amido de milho, água, e quando você deixava ele solto, ele era líquido, você, né, perdão, ele não era bem líquido, ele era mais cremoso, né, mas ele era bem, é, como que eu posso dizer assim, fácil de manusear. Mas quando você batia ou quando você fazia uma pressão num único ponto, ele enrijecia, ele ficava duro, né? Então, isso não é a parte do incompreensível. Incompreensível, não importa a pressão que você faça, ele vai permanecer a mesma densidade, correto? Então, para que seja um fluido ideal, para que aconteça isso, um fluido ideal, ele tem que ser incompreensível, ou seja, sobre qualquer pressão ele manter a mesma densidade, correto? Aí o resto, então vamos lá. Contínuo. O que significa ser contínuo? Que não existem espaços vazios no interior do fluido, isto é, todo e qualquer elemento de volume do espaço, por menor que seja, está preenchido com o fluido, ou seja, não tem nenhum espaço que fica sem, né? Se a gente parar para pensar, é, quando você coloca graxa, por exemplo, em algum recipiente, a graxa ela pode se segurar nas paredes e não alcançar, deixar um vácuo, né?
entre ela. Então, esse não seria um fluido ideal. Homogêneo. O que significa ser homogêneo? Que a densidade é a mesma em todos os elementos do volume do fluido. Então a densidade dele não muda, né? Então é só uma continuidade da primeira que nós vimos, certo? Que ele é incompreensível. Se ele é incompreensível, qualquer pressão que aconteça, ele continua com a mesma densidade. O homogêneo também, né, não muda a densidade dele, certo? A viscosidade é a propriedade do fluido relacionada ao atrito interno, isto é, a capacidade maior ou menor do fluido de fluir dada uma direção da pressão, uma diferença de pressão, perdão. Então, o que acontece aqui? Ele está escoando, né? Ele está se movimentando. Então, ele vai se movimentar como a com a diferença da pressão. Se aumenta a pressão, a capacidade dele pode aumentar ou pode diminuir. Se diminui a pressão, a capacidade dele pode aumentar ou diminuir. Ou seja, ele sempre vai ter um escoamento, certo? Então, a viscosidade nula significa a capacidade do fluido, mesmo que a diferença de pressão seja muito, muito, muito pequena, e vai continuar fluindo, correto? Então, essa é a diferença de um fluido que vai escorrer se a densidade dele for nula, certo? E essas formas fazem com que eu tenha um fluido ideal, ou seja, né, seja ele líquido ou gasoso, né, mas seja ideal. A gente pode pensar assim na água, né? A água, assim, a grosso modo, ela vai ela não vai ser, como que eu posso dizer, em determinados lugares, mesmo que eu tire é, a gravidade, assim, ela vai escorrer normalmente, né? A água líquida, né? Também tem que pensar no gelo, né? E no gasoso, mas o gasoso e o líquido ele vai escoar bem, correto? Então, aqui agora a gente vai ter uma ideia de fluidos ideais de acordo com Newton, né? A lei de Newton. Então a gente tem que lembrar da segunda lei de Newton, né? E também lembrar da lei de Newton sobre os fluidos, que a gente já viu nas aulas anteriores. Para um fluido em movimento, esta condição é obtida quando a viscosidade do fluido é nula ou desprezível, né? Então, μ igual a zero. Ou quando os componentes da velocidade do escoamento não mais exibem variações de grandezas na direção perpendicular ao componente da velocidade considerada, né? Então aqui eu tenho a velocidade dividido pela derivada de y igual a zero. Então assim, quando ele não tem uma variação em relação ao movimento, quando ele tende uma pressão, não tende. Então eu tenho essa fórmula, né, para mostrar esse movimento da velocidade. Se ele é igual a zero, então ele é um fluido ideal, correto? A partir disso, aqui nós temos um tubo, né? Aqui é a parede do tubo, né? A velocidade, né, igual a constante. Aqui eu tenho x, que é o comprimento do tubo, o y é o tamanho do tubo, para a gente poder observar, né? Então, condições ideais do escoamento. Por isso que na fórmula, gente, eu tenho ΔY, correto? Por quê? Porque aqui eu tenho a velocidade, né, com que ele está escoando. Essa velocidade é constante, é a mesma, né? Porque não muda o movimento, não muda essa distância y, só muda o comprimento, que é o movimento dele. É um fluido que, quando em escoamento, satisfaz as condições acima, é chamado fluido ideal, né? E condições acima aqui que
o professor já passou, correto? Por isso que eu tenho o dy, né, dv de velocidade, que é constante, dividido por dy é igual a zero. Então, a partir dessa forma, eu tenho que esse fluido é ideal, certo? Então, fluidos incompreensíveis. Nós já conversamos, né, sobre os fluidos newtonianos, não newtonianos. A gente já falou sobre isso e agora a gente vai para os cálculos, né? Os compreensíveis, né, o P varia. Os incompreensíveis, o π não varia, certo? Esse nós já conversamos sobre essa letra também, né? E nós temos essa variação, certo?